Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui connosco hoje com Notícias de Loures no Centro Comercial do Continente de Loures. É uma honra ter-vos cá. Temos Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Lima, Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, mas também reeleito recentemente Deputado da Nação nas listas do Partido Socialista por Lisboa. A primeira pergunta, quase inevitável, será para o Ricardo Leão. Como é que avalia, no fundo, o ato eleitoral no seu todo, mas em particular esta descida, apesar de tudo significativa, do Partido Socialista, quer em mandatos, quer em percentuais, que acaba ou culmina com a eleição do Primeiro-Ministro do Partido Social Democrata, portanto, da coligação da AD? Mas também muito agradecido pelo convite ao Notícias de Loures, que tem feito um trabalho extraordinário naquilo que é a comunicação regional, particularmente aqui no nosso Conselho, com uma notoriedade já enorme. Portanto, os meus parabéns pelo trabalho que têm feito. Quanto à pergunta, a justificação são várias. O que eu acho até é que, eu acho que a grande derrota foi da própria AD. Nós tivemos um governo do PS durante 8 anos, quase 9 anos, onde houve coisas boas, houve coisas más, mas há sempre um desgaste de quem governa 9 anos. E após este período tão grande, coisas boas e coisas más, sempre se pensou que a AD teria um resultado e que se distanciasse, digamos, daquilo que era o resultado do PS. Não. Então, foi quase um empate técnico, e se formos a ver, tirando agora os grupos parlamentares, quando o CDS sair, o PS vai ter o mesmo número de deputados que o PS tem. Mas para mim, a grande surpresa foi que eu não estava à espera que o PS tivesse tão mau resultado assim. Quanto ao PS, há duas justificações e duas ilações. Primeiro, foram muito rápido. Há um eleitorado que é do PS e esse foi claro e é uma base que o PS se orgulha de ter. A segunda é reconhecer que houve muito eleitorado do PS que agora, obviamente, com os sociólogos e os politólogos estudar, mas que nitidamente se vê que é um eleitorado que era do PS e que, como protesto, votou no Chega. Não é um eleitorado do Chega, é um eleitorado do PS. Tivemos as cheias de dezembro, Loures foi o concelho mais fustigado do país, onde tivemos, do ponto de vista, uma realidade catastrófica em que todos nós nos empenhámos para repor Loures, mas que os prejuízos foram de 20 milhões de euros. O governo apoiou em 10 milhões de euros. Se me pergunta se fosse o governo do PSD, se apoiaria desta forma a recuperação do Conselho de Loures no repor Loures em 10 milhões de euros, tenho dúvidas, mas vamos ver agora como é que ele reage. O que é facto é que facilitou, o governo esteve ao lado do Conselho de Loures. Outro bom exemplo, nós estamos a construir 4 novos centros de saúde no Conselho de Loures. Agora, nunca se viu isto em tempo algum. Isto deve-se, obviamente, a um governo do PS que olhava para Loures e dizia, sim senhor. Tivemos um caso muito em concreto agora, foi a vinda do metropolitano para o Conselho de Loures. Quando o anterior executivo da CDU não conseguiu garantir que o financiamento fosse o total do governo e deixou ali uma sombra e permitiu que o governo dissesse que tinha um compromisso com o anterior Presidente da Câmara, Bernardo Soares, em que o município de Loures tinha que pagar cerca de 50 milhões de euros para termos um metropolitano, basicamente naquilo que é a requalificação do espaço público, cuja linha do comboio vai obviamente ter que ser feita, a linha do metro vai ter que ser feita. O governo acabou por assumir tudo o que era o custo e o Loures não vai contribuir com zero para este grande investimento que é a vida de um metropolitano, cujo concurso público já foi lançado. Se me pergunta que foi importante termos o governo do PS para isto acontecer, claro que sim. É justo dizer, há um trabalho, isto é a consequência de um trabalho que tem vindo a ser realizado há muitos anos a esta parte. Aliás, desde que o Ricardo Leão assumiu funções na Comissão Política. E desde aí que temos vindo a trabalhar neste crescimento interno do PS, mas também sem esquecer, de alguma forma, aquilo que é a nossa principal missão, que é o impacto que temos que ter também no conjunto da população, isto é, no trabalho externo. E Loures, quer dizer, tem uma dimensão, como agora o Ricardo acabou de dizer, que não é de menos importante no contexto metropolitano. E por isso, de facto, não só temos vindo a crescer na afirmação interna, mas também externa. E há um reconhecimento daquilo que é hoje o PS por parte dos principais órgãos
da Federação, da área urbana de Lisboa, mas também com os órgãos nacionais, os GEMs, quer dizer, a nossa representatividade interna hoje, ainda ontem, tivemos os dois na reunião de Comissão Política Nacional, quando há uns anos era difícil conseguirmos ter uma pessoa que seja na Comissão Política Nacional, que é o órgão do partido mais restrito, assim podemos dizer, e hoje temos 2 pessoas representadas no Conselho de Louros, e isso tem consequências também naquilo que é a composição da lista, e as consequências também disso, não só do trabalho que temos que fazer, é também do trabalho que fazemos autarquicamente, que tem se destacado na área metropolitana e que tem proporcionado também esta afirmação interna dentro do partido. Isso é verdade e, aliás, alguns dos exemplos que o Ricardo aqui disse, houve aqui uma enorme articulação entre aquilo que é a gestão autárquica e depois aquilo que é a nossa representatividade na Assembleia da República. Em primeira mão, várias das necessidades, das preocupações que são sentidas no município de Louros, aquilo que fazemos dentro do PS é também esta articulação para que possamos, de alguma forma, reivindicar e pressionar e influenciar em todos os órgãos que estamos representados. E a Assembleia da República é o órgão mais indicado para muito daquilo que foram conquistas e que são conquistas que precisamos ter junto da Administração Central e, neste caso, do Governo. O Ricardo mencionou há bocadinho um conjunto de obras, mas, por exemplo, outras que, por exemplo, são extremamente importantes, como as questões das escolas, por exemplo, a Escola Gaspar Correia ou a Maria Veleda, entre um conjunto de outras escolas que foram possíveis dentro daquilo que dentro da primeira pergunta que foi feita e dentro daquilo que é o trabalho autárquico que o Ricardo tem vindo a desenvolver. Eu acho que há aqui uma conjugação que permite conseguirmos, nos mais variados órgãos onde estamos representados, conseguir mais conquistas, e a Assembleia da República é, de facto, um órgão privilegiado para fazermos ali as questões e levantar as necessidades daquilo que são do Conselho de Louros, das nossas freguesias. Como é que o governo do PSD vai responder agora ao Conselho de Louros? Ora, isto é uma boa pergunta. O governo do PS respondeu bem. Na resolução do Conselho de Ministros aprovou a vinda de um tributante para o Conselho de Louros e tivemos a oportunidade, onde eu estive presente, juntamente com o Secretário de Estado, ainda do anterior governo do PS, para lançarmos o concurso único. Agora não há volta atrás. Vamos ter metro no Conselho de Louros. Está lançado o concurso público, agora vai oferecer, estamos a falar de 527 milhões de euros, vai oferecer um conjunto de concurso público internacional, os tempos. O metro aponta um conjunto de um calendário que está pronto em 2026. A obra, como sabe, quem é dona da obra é o metro, mas quem fica para a história foi, de facto, o governo do PS e a Câmara do PS que conseguiu trazer o metro para o Conselho de Louros. Agora faço a pergunta, e vou fazer a pergunta, ao novo governo do PSD e ao novo ministro que tiver a mobilidade. Porque há um compromisso assumido com o governo do PS, que era a questão inicialmente do Liós, que era um modo de transporte suave em elétrico rápido, passava ali pela Expo, o Pedro Arrufo, entrava ali no Real Forte, Sacavém, Portela e por aí diante. Era uma linha do qual nós falámos com a população e as juntas de freguesia falaram. Imagino que o Real Forte será ela toda partida por uma linha ferroviária que passa em alguns casos pelo segundo andar de um prédio. E por isso, dizer que os presidentes de junta opuseram-se, normalmente o Sr. de Portela, o Sr. Cavém e Proveito opuseram-se ao transtorno que isso ia causar do ponto de vista de tudo, daquela linha. E outro fator é que era uma oportunidade desperdiçada porque Santaria, Bobadela e São João Talha ficava fora de toda esta nova mobilidade. Nós o que fizemos foi, em sintonia com o Governo, com o Ministro Duarte Cordeiro, fazemos um novo modelo de mobilidade em BRT, em corredor próprio, que aí já servia Santaria, Bobadela, São João Talha, toda a zona oriental do Conselho de Louros, com o desaguar nas estações do comboio, porque a zona oriental já é servida por essa linha importante que é o do comboio e é, na minha opinião, o meio de transporte mais eficaz do ponto de vista ambiental também. E por isso nós conseguimos firmar com o Governo um compromisso do PT 2030 de cerca de 60 milhões de euros. A Câmara Municipal de Louros comprometeu-se a fazer o projeto, foi aquilo que fez, já contratámos o projeto, está a ser feito a desenvolver o projeto, vamos ter o projeto a muito breve, curto prazo de tempo, e espero então que este Governo do PSD possa cumprir o compromisso que já existia com o Governo do PS. Nós tínhamos esse compromisso de fazer a ligação de Sacavém à segunda circular, mas é curioso a ser a pergunta por parte do Rio Pinheiro. É que o Rio Pinheiro esquece, que era vereador na altura, na Câmara de Louros, quando foi feita a Expo 98, e quando foi feita a Expo 98 foi quando se cortou a ligação de Sacavém
à segunda circular pela Estado da Índia. Conheces? Sabes que é verdade. Exatamente. Foi durante as obras da Expo 98, para dar um conjunto de mobilidade e de acessibilidades, fecharam a ligação que Sacavém tinha à segunda circular. Então, e a Câmara da CDU, na altura, onde o roteiro era vereador, o que é que fez? Calou-se, não teve força, não se impôs. Isso foi o primeiro passo para a derrota da Junta de Freguesia de Sacavém. É que a população de Sacavém nunca se irá esquecer que teve uma Câmara do PCP na década de 90 que não se impôs e que deixou que votassem a única ligação que tínhamos de Sacavém direta à segunda circular. Até curioso a grande preocupação do Rui Pinheiro, quando foi ele o causador da interrupção da ligação de Sacavém à segunda circular. Agora, o problema está criado pela Câmara do PCP na altura, na década de 90, vamos ter que resolver nós. Fazer a ligação como ela estava anteriormente, ela é impossível pela quantidade de vias técnico para ver. Em túnel, tecnicamente, é impossível. Portanto, estamos a estudar, e está a ser feito um projeto, também já contratado pela Câmara, para fazer uma ligação à segunda circular, que vai muito, em princípio, também apanhar aqui a Portela, para haver mais opções, de facto as pessoas vão todas para a Portela, para apanhar a segunda circular, ou ali para os ralis, e por isso o que acontece aqui é, nós temos de estudar Rio Velho, Portela, e não numa lógica direta de Sacavém. Esse projeto está a ser feito, e é algo que eu quero apresentar ainda este mandato, para concretizar no próximo mandato. Portanto, dessa cronologia que o tal Pinheiro colocou aí, punha ali um certo com tracinho. Passa claramente. Eu, aliás, tive cuidado. Este não é um projeto, não pensávamos este projeto para o dia de hoje, se assim posso dizer. O projeto foi pensado com tempo, até porque muito daquilo que aqui foi abordado, nós vamos ter um maior investimento sempre neste mandato no município de Boures e nas demais freguesias. Mas é verdade que todos sabemos que há muito projeto impossível de ser concretizado num só mandato. O tempo de elaboração de projetos, de estudos prévios, de análises, concursos, tudo isto tem o seu tempo. E é por isso, quer dizer, o projeto que o Partido Socialista apresentou, encabeçado neste caso para a Câmara, pelo Ricardo, é um projeto não para um mandato, mas é um projeto para vários mandatos. E por isso faz todo o sentido. Eu tive o cuidado de dizer que era logo candidato naquela altura, porque, como os Meni sabe, em determinada altura, quando entrei para a Assembleia da República, começou a ouvir-se na rua a conversa de que tinha ganho as eleições autárquicas e agora ia-me embora para a Assembleia da República. Não é verdade, como eu disse e repito, eu estou na Assembleia da República porque sou autárquica. Se não fosse autárquica, certamente não estaria na Assembleia da República. E por isso, claro, serei candidato novamente, espero voltar a ter a confiança da população do Esquivo e da população da Portela. Para mim teria ter sido, se calhar, mais fácil ter ido a votos sem haver qualquer tipo de acordo com ninguém. Isso seria fácil porquê? Seria fácil porque, obviamente, todas as medidas que nós propusemos no nosso programa eleitoral, dificilmente a oposição poderia chumbar. E se chumbassem, cá estaria para fazermos eleições antecipadas, se calhar tínhamos ganho com uma variável. Mas a nossa visão não foi de perder tempo. O Conselho estava tão atrasado que era necessário darmos mesmo estabilidade governativa para fazermos rapidamente e recuperar esse atraso. E essa foi a principal razão para esse acordo, para haver estabilidade governativa. E nesse caso é um crédito que tem havido, tem dado nota disso mesmo, da estabilidade que tem nos permitido, a mim e às mas politicamente o Lino, mas enquanto eu Presidente de Câmara, aquilo que me propus perante o eleitorado, concretizar. É óbvio que eu já o disse publicamente e já o disse também do ponto de vista privado, que mesmo que ganhe com maioria absoluta, como assim a população se entender dar essa maioria absoluta, há, digamos, situações em que eu sou uma pessoa que não gosto de usar as pessoas e deitar fora. Por isso haverá sempre espaço, dentro dessa maioria absoluta do PS, se ela acontecer, para o PSD continuar, digamos, a fazer a sua função. Porque acho que é importante também dizer isto. Nós não estamos, eu tive esta conversa com o Nelson Batista, muito tempo particular, e é importante também dar essa estabilidade, porque tudo indica que queremos ter essa maioria absoluta, e não é agora, digamos, as pessoas
contribuíram connosco para dar esta estabilidade e agora, desculpem lá, adeus. Eu não sou assim, não é a minha forma de estar e por isso, desde já, acho que esta informação é pertinente, que a maioria absoluta não significa que não continuamos a trabalhar todos em conjunto. Antes de ir, Ismina, só respondendo ainda, dando apenas uma pequena chega em relação à questão anterior. Sabe, aquilo que nós fizemos no início do mandato, quando fizemos este acordo e este entendimento com o PSD, foi perceber que o nosso Conselho tinha 8 anos de estagnação, era absolutamente essencial fazermos em 4 anos muito daquilo que se calhar em outros contextos teria que ser pensado para 8, e tínhamos que recuperar o Conselho, porque as pessoas não são números, e tínhamos que conseguir rapidamente voltar a pôr o Conselho no centro. E foi isso que foi feito, foi colocadas as pessoas em primeiro lugar e o Conselho em primeiro lugar e colocada a lógica partidária e a estratégia partidária de parte. Como o Ricardo disse, seria muito mais fácil, do ponto de vista da estratégia política, da estratégia partidária, conseguir diminuir o peso eleitoral do PSD se não fizéssemos acordo. Era muito mais fácil. Mas esse não foi e não é a nossa forma, de estar. E por isso, como disse o Ricardo, há de facto esse entendimento, até porque havia pontos em comuns, havia um conjunto significativo de intervenções e de projetos que o PSD também tinha previsto e que queria incluir nesse acordo, e então, de facto, foi possível chegar a esse entendimento, e assim quem ganhou foram as pessoas, e foi o Conselho de hoje, e creio que aqui esta maturidade e responsabilidade do PS, e as pessoas há de confiar nessa maturidade e responsabilidade, porque de facto ela existiu. Em relação à questão da saúde, vejamos uma coisa, já uma vez foi dito, e o Ricardo Leão já o disse, enquanto Presidente da Câmara, e para nós, pouco nos interessa se é uma PPP, se é gerido diretamente pelo Serviço Nacional de Saúde. O que nos interessa mesmo é que haja uma resposta certa e correta e eficaz para as pessoas. Isso para nós é a principal prioridade. Nós não podemos, em momento algum, comparar a gestão da PPP com a gestão que existia no modelo antigo do Serviço Nacional de Saúde, através da gestão hospitalar, porque não havia autonomia, a mesma autonomia que o gestor hospitalar do Serviço Nacional de Saúde tinha em relação àquilo que o gestor hospitalar de uma PPP tinha. E por isso, quer dizer, nós não podemos, com ferramentas diferentes, fazer essa comparação. Temos que dar as mesmas ferramentas a um e a outros para depois podermos fazer essa comparação. Esta reforma está a acontecer com o ERS. E agora sim, é importante, por um lado, termos a serenidade necessária e a responsabilidade de perceber quais são os resultados desta reforma que está em curso no Serviço Nacional de Saúde e, após isso, fazer a avaliação. Aquilo que nós queremos e aquilo que ambicionamos ou desejamos por parte do atual governo do PSD, que irá tomar posse, atual, quer dizer, não sabemos, vamos ver ainda como é que vão gerir esta reforma que está em curso. Se vão a deixar prosseguir ou se vão, simplesmente, por questões ideológicas, a meio de travar esta reforma. Parece-me um erro. Parece-me que nós temos que esperar o resultado das reformas e depois aí sim perceber e avaliar se ela teve ou não resultados positivos e após isso, claro, depois tomar as decisões que são pertinentes. Isto é muito importante, sabe porquê? Eu sou daqueles que defendem que só com uma boa rede de saúde primária, com bons centros de saúde, é que nós conseguimos ter essa boa rede de saúde primária para evitar as afluências das pessoas às urgências do vitrejagismo. As pessoas neste momento não têm respostas, mas se voltarem a ter respostas em centros de saúde novos, capazes, capacitados com médicos, possam fazer muito dessa urgência e a pessoa deixa de ir ao vitrejagismo e contribui para que o vitrejagismo possa ser melhor. Por isso é que nós temos essa visão contrária, enquanto durante 8 anos estão CDU, se preferiu pôr cartazes, a dizer que não se faz o centro de saúde A, B, C e D, por culpa do governo. Nós o que estamos a fazer nestes 2 anos e meio, neste mandato em particular, é fazer assim, nós temos a fazer parte da solução do problema, independentemente de ser da nossa responsabilidade, não é. Por isso é que nós vamos construir o centro de saúde da Bodela e vamos pagar metade dele. Por isso é que estamos a fazer um novo centro de saúde do Tujal e estamos a pagar metade dele. Por isso é que estamos a fazer um novo centro de saúde dos Tujais e estamos a pagar metade dele. Por isso é que vamos agora começar a fazer um novo centro de saúde do Camarate e estamos a pagar metade dele. Se isto tivesse sido feito há 8 anos atrás, se esta visão de colocar as pessoas em primeiro lugar e não as táticas políticas, hoje, se calhar, estávamos numa situação muito diferente relativamente à saúde do nosso Conselho. Nós atuámos e vimos logo o que é que tínhamos que fazer. Primeiro, nós tínhamos que rapidamente recuperar os atrasos de 8 anos do Conselho. A população não podia esperar mais. Isso notava-se na rua. As pessoas não aguentavam mais
ver os centros de saúde, a ausência de investimento, a ausência de investimento nas escolas, a ausência de investimento na mobilidade e nas acessibilidades, a ausência de investimento até no básico é as repavimentações dos apatramentos das vias. E por isso nós tínhamos aqui que rapidamente recuperar caminho. Por um lado, isso leva-nos a ter que equacionar a questão do endividamento. A segunda questão que nos levou a equacionar a questão do endividamento foi que nós temos uma oportunidade única que não se vai repetir mais, que é o PRR. Este PRR não se vai repetir mais. Esta solidariedade europeia para com os países do Sul não vai acontecer mais nas nossas vidas e está garantido. O que eu não queria era chegar ao fim do meu mandato, olhar para trás e dizer que não aproveitei o PRR no máximo do máximo a benefício do meu Conselho e da população do meu Conselho. Por isso eu estou a aproveitar o PRR no máximo. Mas como sabe, o PRR tem contrapartidas, neste caso municipais. Outra situação para o endividamento. Este foi um endividamento calculado, em que nós estamos completamente à vontade e é completamente suportável. Aliás, foi feito um estudo por uma auditora reconhecida que veio dar, de facto, esses dados, que é um endividamento calculado com um serviço de dívida completamente capaz de ser pago. Para além de muito do projeto e do endividamento, estar isento não conta para a capacidade de endividamento porque são fundos europeus, portanto, esses não contam para a capacidade de endividamento. Agora, diga-me assim, eu não ia fazer 20 milhões de euros de investimento nos 4 novos centros de saúde? Claro que tinha que fazer. Eu não ia gastar 90 milhões de euros na recuperação das escolas, como vou ter que fazer, porque eu tinha escolas como a da Portela da Azul, onde chovia lá dentro, onde não havia dignidade no ensino público aqui no nosso Conselho. Então não tínhamos que rapidamente dar respostas a essas pessoas. Não tinha que dar rapidamente resposta àquela velha aspiração da zona oriental do Conselho de Loures, que é a Cidade 1, em São João da Telha, que se fala há décadas e que vai ser importante não só, mas também para Sacavém, para a Portela, vai deixar de haver ali aquele trânsito que aflui ali no final do dia. Então eu não ia fazer essa obra, ou continuaria a fazer o que a CDU fez, que é cartazes a dizer que a obra é do governo. Tivemos que fazer de forma responsável, mas com dois fatores: recuperar atrasos de investimento, as pessoas não estavam mais dispostas a esperar mais tempo, depois aproveitar ao máximo estas oportunidades de fundos europeus. Nós temos mesmo que aproveitar, sob pena de chegarmos ao fim do mandato e dizer, olha, não aproveitamos por isto ou por aquilo. Essas foram as duas razões básicas para nos endividarmos, mas de forma controlada, como é óbvio. As pessoas não são números e por isso outra decisão estranha que seria, e se outros estivessem cá e fizessem e envergassem por outro caminho, cá estaríamos para dizer que estavam errados e reivindicar de facto que se fizesse aquilo. E, aliás, não nada de novo, nós andámos 8 anos a reivindicar um conjunto de intervenções. Nós não estamos a dizer agora, nós não estamos a fazer no poder nada diferente daquilo que achávamos que tinha que ser feito e que dissemos na oposição. Nós dissemos várias vezes. Falámos dos centros de saúde, falámos das escolas, demos exemplos de outros conceitos que avançaram. Simplesmente aqui parou-se. E agora, de facto, estamos a retomar alguma velocidade significativa e colocamos, de facto, hoje no centro e aquilo que queremos seguir é este ponto, que as pessoas não se preocupem. Habitação. Dois problemas distantes. O problema de habitação social. Os nossos bairros municipais. São 2.500 fogos que o município neste momento de Loures detém. É o senhorio. E o que acontece é que nós confrontamos com uma dívida de 15 milhões de euros de rendas, de que grande parte delas eram de 4,5 euros. É importante dizer, em 2014 saiu uma lei em que permitia aos municípios atualizar as rendas a mínima dos 4,5 euros para 9 euros a qualquer coisa. Em 2014 estava cá a CDU na Câmara. Hoje em 14 nada fez, em 15 igual, 16, 17, 18, 19, não fizeram, não atualizaram. E a grande parte da dívida dos 15 milhões reside aí, nessas rendas mínimas. Nós o que fizemos foi atualizar imediatamente a renda mínima para os 9 euros, uma questão de justiça. E depois o nosso lema aqui é este e clarinho: há direitos e deveres iguais para todos. O Benjamin paga a sua prestação ao banco da sua casa, eu pago a minha, a Câmara paga a dele. Temos as nossas obrigações, temos deveres, temos direitos. Todos temos direitos, todos temos deveres. O dever de um arrendatário de uma habitação municipal é pagar a renda. O dever do arrendatário de uma habitação municipal é que o senhorio lhe faça as obras. E o que é facto é que nem a Câmara
andou bem, nem muitos dos moradores andaram bem. Era já uma bola de neve que ninguém conseguia já controlar, porque é facto que, particularmente na Quinta do Mocho, agora na relação municipal de Terraço da Ponte, condições, e na Quinta das Mós também, na Quinta da Fonte igual, condições de habitabilidade era algo que não havia, dignidade para as pessoas ali era zero. Isso foi a ausência de investimento por parte da Câmara hoje, também que não cumpriu com a sua parte. Nós agora queremos direitos e deveres iguais para todos. Por isso é que nós iniciamos com um plano de população de dívida. Não há aqui uma ideia de intencional de desfechar as pessoas, até porque se isso fosse, era muito mais fácil do que nós estamos a fazer agora. Nós queremos é que haja um sentimento de cumprimento dos direitos e dos deveres. Por isso é que fizemos esse plano de população de dívida, pode ir até às 60 prestações. E isso tem sido muito positivo. Nós já estamos articulados para, em junho, faz um ano, desde que iniciou o início do processo do plano de regulação de dívida, e ao fim do ano vamos ter a oportunidade de fazer uma grande conferência de imprensa, como fizemos em junho do ano passado, onde já convidamos os senadores também para estar presente, para fazermos um balanço exato do ano de, digamos, como é que isto está, como é que isto foi. Mas posso dizer já alguns dados que são importantes. Por exemplo, a taxa de incumprimento andava nos 55%, já baixou para os 34%. Já é uma excelente. Nós recebíamos em média por ano, antes da crise pandémica, para não haver aqui comparações depois com a pandemia, 2019, um bom ano, não chegava a 1 milhão de euros de rendas. Hoje estamos a receber já perto dos 2 milhões de euros de rendas. Ora, isto é sinónimo do esforço da Câmara, mas acima de tudo naquilo também é que é o cumprimento da nossa obrigação. Por isso é que nós estamos a investir dezenas de milhões de euros na requalificação das casas das pessoas. Já está em obra os terraços da ponte, irão entrar em obra outras habitações municipais de outros bairros, para dar dignidade de habitação às pessoas, que é a nossa obrigação enquanto família, para que eu possa exigir também que o arrendatário, neste caso, também cumpra o seu direito, que é o seu dever, a sua obrigação, que é pagar a renda. Portanto, este sistema de direitos e deveres iguais para todos está e vai ser cumprido aqui no nosso conselho, e está a ser cumprido. Esta é uma grande obra, é uma obra, eu diria, talvez, um dos sonhos mais antigos daquela população. Eu andei naquela escola e já se ouvia falar que ali ia nascer o edifício da Junta e depois, mais tarde, no edifício da farmácia na Mãozinha de Alquerque, se afinal seria ali. Quer dizer, uma promessa que tem décadas, aliás, mais de 30 anos, desde a origem da Portela. E a verdade é que agora aconteceu. Em 2017, quando dissemos que de facto ia mesmo acontecer, eu tenho a noção que muitas pessoas olhavam e desconfiavam que isso fosse verdade. Mas hoje a realidade está para acontecer. E a realidade está para acontecer, por um lado, por aquilo que foi a proatividade também, e é importante dizer isto, a proatividade da Junta, e nestes últimos 2 anos, uma vontade brutal, quer dizer, foram feitos compromissos por parte do anterior Executivo Municipal com a Cruz Vermelha, que depois não foram cumpridos, que fizeram a obra, aliás, em alguns momentos se prevê que viesse a parar, e pararam mesmo, porque eram 31 de boca, que eram assim coisas meio estranhas, e que de facto, neste novo mandato, os protocolos foram feitos, os compromissos foram retomados, e a Câmara Municipal, que neste momento encontra-se a fazer a execução de toda a zona envolvente, vai fazer a ligação, o perfilhamento à entrada daquela via, à entrada dos novos edifícios, está a acontecer. Nós fizemos hoje, no dia de hoje, a recepção provisória do edifício. Mais 2 semanas de pequenos acabamentos, situações que foram identificadas. Aquilo que nós estamos a apontar, vou dizer esta data, pelo menos é a nossa intenção, é aquilo que queremos, é que no dia 25 de Abril, nos 50 anos do 25 de Abril, da democracia, da liberdade, nos 50 anos do poder local, possamos fazer a inauguração do edifício autárquico da Junta de Freguesia na Portela. Essa é a nossa intenção, uma inauguração para todos, aberta à população, e que queremos que seja uma grande festa da comunidade, uma grande festa da democracia. É isso que temos apontado, é esse o nosso objetivo e, de facto, para além de ser um edifício muito importante, vai dar resposta a um conjunto de matérias que são, neste momento, que a Junta de Freguesia leva a cabo para a população das mais variadas idades, é também a requalificação paisagística, urbanística daquela zona, que era uma das zonas que se encontrava ainda muito degradada, ou com uma imagem degradada na Portela. Está para acontecer, vai acontecer e a realidade, finalmente, passados estes anos todos, vai mesmo, está aí a dias.